para ser chamado de projeto, tem que ter nome, CPF e CEP, né? Ou seja, aonde é, onde vai ser, qual a localização, qual a característica, qual o investimento, qual vai ser a forma de financiamento, como é que é o processo de licenciamento, ou seja, toda a estruturação do projeto. Bem-vindos, ao Papo com Profissionais do Biogás. Esse é um quadro onde eu trago alguém especial, um especialista para falar sobre negócios, investimento, trajetória profissional, para inspirar e encorajar você a entrar nesse mundo de negócios do biogás. Bem-vindo, Olinda, nosso convidado de Fala, hoje. fala, Ricardo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Temos aqui um engenheiro eletricista de Pernambuco, especialista em biogás, empreendedor, cofundador da Iguaçu Angels e fundador-diretor executivo da GW Energia, além de ser um dos melhores vendedores que eu conheço no mercado de biogás. Aprendi muito com você. Bom, pessoal, antes de mais nada, costumo chamar o Thiago de Olinda, então não se sintam. Se ouviu falar Olinda é porque eu estou chamando ele pelo sobrenome, Thiago Olinda. Tiago, conta um pouquinho da tua história para nós. Como é que começou esse interesse por energias renováveis? Eu sei que você já empreendeu antes. Quando que você chegou no biogás? Por que que essa paixão do biogás? Me interessado em conhecer um pouco a tua trajetória aí. Pô, cara, vamos lá, vamos falar e primeiro só para reforçar e deixar registrado, estou muito feliz de estar aqui com você. Vai parecer que é muita rasgação de seda, mas você sabe que é verdadeiro, que eu também te admiro muito. Então, estar aqui com um amigo, né, de profissão, né, de segmento, de setor, né, mas também uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pessoal, para mim é uma grande felicidade. Mas vamos lá, falar aí sobre trabalho, né? Você comentou no início aí sobre de onde eu sou e a questão do meu nome, né? Então, para o pessoal já gravar, né? Para ninguém ter dúvida de onde eu sou, o sobrenome é Olinda, né? O próprio nome já fala, de Pernambuco. E eu sou engenheiro eletricista, né? Me formei na Universidade de Pernambuco, né? Estudei em Recife. É, Trabalhei durante alguns anos na área de engenharia elétrica, propriamente dito, né? E quando eu falo em engenharia elétrica, eu estou me referindo aí a fazer obra, montar subestação, né? Subestações para indústrias. Trabalhava muito focado ali para a área da indústria, mas sempre tive um grande desejo de trabalhar no setor de energia, né? Porque, na minha visão, é, o setor de energia ele dá uma amplitude de visão, né? O leque do setor de energia é muito amplo, né? Uhum. O próprio sistema do setor energético, né? A gente pode falar do nosso país é muito amplo. Então isso sempre me admirou até o ponto que surgiu a oportunidade de conhecer o biogás e começar a trabalhar com biogás e aí seguir a carreira e me aprofundar e me capacitar também na área. Mas, peraí, até onde eu sei, você começou empreendendo na universidade ainda, não é? Na verdade, na época que eu ainda era aluno de graduação, né, eu tive uma empresa de engenharia, né, então comecei a trabalhar, né, na verdade eu comecei a trabalhar antes mesmo de ter empresa, né, desde muito cedo, né, então a partir do terceiro semestre da faculdade eu já estava trabalhando, já estava dentro de indústria, né, no chão de fábrica, né, então a empresa ela veio mais ou menos na metade do curso, né? E depois eu saí, né? Fiz uma mudança de área até poder entrar no setor de energia. Legal. Qual que foi a virada de chave, assim? O que que motivou você a entrar no mercado de biogás, cara? Olha, o mercado de biogás ele surgiu meio que por acaso, né? Então não vou dizer que planejei, que foi tudo friamente calculado. Não, eu queria trabalhar no setor de energia e lá em meados de 2018 2017, mais ou menos, né, já se tinha, né, trabalhos de geração distribuída e tudo mais, mas ainda era algo que estava numa crescente, né, não era o que é hoje, o que foi nos últimos anos. E aí, através, né, de contatos de amigos, né, surgiu a oportunidade lá dentro do Parque Tecnológico Itaipu, né, com o biogás, e aí foi a partir daí que eu tomei o conhecimento, né, da área, do setor e comecei a trabalhar, né? Aceitei um desafio para trabalhar lá no CI Biogás, que fica dentro do Parque Tecnológico Itaipu. Que legal, que legal. Bom, foi lá que a gente se conheceu, né? Desenvolveu E, amizade. muito por acaso, cruzamos nossos caminhos lá.
Legal, legal. Te conheci atuando dentro de um desafio de mercado, né? Então, Exato. na área de mercado, prospectando o projeto, destravando o projeto, é, como é que foi sair de uma área muito bem consolidada, que é a parte de engenharia elétrica, e cair num campo de inovação, né? Qual que é a diferença de você fazer uma prospecção de um projeto de engenharia consolidado e de um projeto que muitas vezes o conceito ele é mal entendido? Como é que você encarou isso e quais foram as dificuldades que você teve, Olinda? Pô, Ricardão, assim, é muito desafiador, muito desafiador. Por quê? Como você bem falou, né, um, um dono de uma indústria, né, um diretor, um gerente de uma indústria, ele sabe o que ele quer. Ó, eu estou construindo aqui uma planta e eu preciso de uma subestação de 5 MVA aqui, de 3,8 kV, 69 kV, potência tal, vai ficar em tal lugar. Está tudo certinho aqui. Me dê seu orçamento e se você vencer, você vem executar e o procedimento está totalmente feito. Já trabalhar com biogás, não. Biogás, por mais que o conceito biogás não seja novo, né, é algo aí que o Brasil, especialmente, já passou por várias ondas, né, relacionadas ao tema biogás, mas falando desse momento agora de utilizar o biogás como aproveitamento energético, ele ainda não tem um nível de conhecimento ou de massificação tão grande. Então, fazer projetos de biogás, você primeiro precisa orientar e educar o seu potencial cliente no bom sentido, no sentido de levar informação, de levar conhecimento, porque hoje, lá no início, né, voltando para 2018, por exemplo, se hoje o mercado conhece pouco, lá conhecia muito menos, né? Então, pouquíssimos aterros sanitários, pouquíssimas indústrias no Brasil sequer tinham conhecimento do que poderia se fazer com o resíduo orgânico, né? Tá, Então, o quando, desafio começava por aí. quando você fala educar, o que que é educar, cara? O que que você fazia na prática, assim, no processo de Levar, prospecção? levar informação. Então, a primeira coisa no processo de prospecção, como a gente trabalha a gente trabalha, a nossa matéria-prima é resíduo orgânico, né? Resíduo ou efluente que possua matéria orgânica. Então, Uhum. primeiro, aí vem primeiro um trabalho, né, de inteligência de mercado. O que é isso? Inteligência de mercado. Vamos fazer um mapeamento de informação. Onde é que estão os potenciais clientes ou parceiros onde é possível ser desenvolvido um projeto de biogás? Então, fazendo só um paralelo, e aqui eu não quero criar nenhuma polêmica entre fontes energéticas, tá? E não existe. Já vou responder logo uma pergunta que eu recebi várias vezes: qual é a melhor fonte energética renovável? Não existe melhor, cada uma tem suas qualidades e aplicabilidade. Mas a fotovoltaica ela tem uma facilidade, ela tem uma vantagem muito grande, porque eu posso colocar ela numa indústria, eu posso colocar ela numa residência, numa potência menor. Já o biogás não, o biogás ele tem uma característica relacionada ao resíduo, tipo do resíduo, volume de resíduo e condições regionais. Então, respondendo a primeira pergunta, um estudo de mercado ajuda a direcionar o profissional. Para que lado você vai? Uma Ah, vez você identificando um local, vou dar um exemplo aqui, identifiquei um potencial cliente, vamos falar aqui de uma indústria de amido de mandioca, uma fecularia. Aí a educação que você me perguntou entra no momento de fazer o contato, a abordagem, ou seja, tem toda a etapa de prospecção, de identificação, até a abordagem para o dono, para o gerente, para o profissional, para que a gente possa, primeiro, dizer para ele as oportunidades que ele tem e como a gente pode ajudar. e como é que era a aceitação do biogás em 2018, 2019, quando você entrou, e hoje, 2023, Olinda? Porque estamos falando de educar. Eu imagino que você chegava nesses produtores de biomassa, nessas indústrias, falando de biogás, esses caras nem sabiam o que eram. Estou errado? Estou certo? Você está certo, né? Tem aquele ditado, né, que o mercado é um ditado popular, né, que precisa ver para crer e o mercado usa muito isso, né? Ninguém quer ser Uhum. o pioneiro, né? Ninguém quer ser ninguém quer se sentir uma cobaia, né? No sentido de que, onde é que está funcionando? Eu quero saber onde é que está funcionando, né? Porque o mercado era muito carente disso. Então, muitos projetos que foram desenvolvidos na época e essa frase ela é verdade até hoje, que não importa a sua empresa, não importa a região que você está. Quem trabalha no setor do biogás
tem que torcer para que todos os projetos deem certo. Porque Sim. um projeto ajuda outro projeto de outra empresa a ser viabilizado. Do mesmo jeito que um projeto que fracassou traz consigo um certo peso e macula um pouco o setor. É um mercado relativamente novo, né? Então é como se fosse uma grande empresa, né? Um Sim, cliente mal atendido, ele vai repercutir na venda não só daquele negócio, mas de todos os negócios, né? Tem muitos desafios ainda. Mas muito interessante isso que você tem comentado. Ô, Linda, o Thiago, né? É, quando que surgiu, então, a GW? Qual que foi o gatilho de você decidir empreender? Quando você se... Que necessidade... Bom, deixa eu refazer a pergunta, né? Quando que você teve a ideia da GW, o que que te motivou a, então, mais uma vez empreender? Porque você passou pela tua história, você vem do meio acadêmico, entra na indústria, decide empreender e nesse momento você sai desse empreendimento, volta de novo a ser um seletista, um funcionário e agora você está numa nova fase, um desafio incrível de empreender de novo dentro do mercado de biogás. Por quê? O que que te motivou a iniciar esse negócio chamado GW Energia? legal. Primeiro que o que me motivou acho que tem um pouco de um perfil e uma tendência natural de gostar de empreender. Então, quando eu tive a decisão de sair da empresa em que eu era sócio, né, na etapa anterior, né, ainda lá em Recife, foi uma decisão consciente, né, por interesses e objetivos pessoais, né, e decidi sair. Mas o fato de eu ter saído da empresa nunca tirou de mim a vontade e o desejo de continuar empreendendo. Então, a vontade de empreender, ela sempre esteve viva, né? É, a história que eu tive, né, dentro do CI Biogás, dentro ali do ambiente do Parque Tecnológico Itaipu, para mim foi maravilhosa, porque fez a cabeça, né, explodir no sentido de conhecimento, no sentido de informações, especialmente na oportunidade de estar presente num segmento e num ambiente, né, inovador e uma coisa nova. Né? Então, assim, o Uhum. biogás, como você falou, é uma coisa nova. Então, foi a junção da fome com a vontade de comer. Né? Então, assim, a vontade de empreender nunca apagou, até porque eu me considero um empreendedor independente da posição que eu esteja, né, e da empresa que eu esteja. Então, se hoje eu sou um empreendedor na GW, como fundador da GW, as empresas que eu passei antes eu era um intraempreendedor. Pode parecer clichê, mas é pura verdade. Bom, E aí foi só uma questão de momento. qualquer empreendedor, antes de empreender, ele passa por um processo de intraempreendedorismo. É natural isso. Pelo menos eu acho que isso é Melhor forma natural. de aprender, a melhor forma de você aprender e dominar uma área é você, de fato, trabalhar com aquilo, fazer algo com aquilo. Então, eu pude fazer isso, né, por onde eu passei, né, aqui, especialmente no CI Biogás. Mas teve um momento de virada de chave que foi a questão da pandemia. Né? Então, início de 2020, né, eu me lembro até hoje, né, fevereiro, março de 2020, estourou a pandemia do Brasil, isso mexeu com o país inteiro, e não foi diferente com a gente, na época trabalhávamos juntos, né, lá no CI Biogás. Então, com isso, houveram mudanças, né, por exemplo, de rotina, né, todo mundo foi para home office, depois evoluiu uma parte do escritório, uma parte em casa, então talvez esse momento, né, talvez tenha sido até um momento de reflexão, né, de avaliação de oportunidades e de vida, e foi aí que onde veio a motivação de não, vou materializar. E na época não tinha nem o nome da GW, né? Que foi um grande desafio de saber como que eu chamaria essa empresa, né? Eu não sabia disso. Mas Não, quando você criou a GW, ou quando você decidiu criar o teu empreendimento, o propósito, o problema que você queria resolver de mercado é o mesmo que você que você resolve hoje? Você já mudou, já sim. pivotou, o que a gente chama hoje? Sim, já fizemos algumas mudanças, né? A GW vai completar 2 anos de CNPJ, né? Agora em fevereiro, né? Mas na verdade é um ano e meio mais ou menos de operação. Na época eu tinha muito claro, né? Que o propósito da GW é
trabalhar no desenvolvimento de ativos de geração, ativos de energia. E quando eu falo ativos de energia, eu deixo o leque até aberto. Mas hoje nós somos focados e especialistas em biogás e biometano. Tá? Mas se você perguntar meu desejo, eu tenho um desejo de ter um portfólio mais aberto aí em relação a outros projetos. Mas com o pé no chão, né, dando um passo de cada vez até onde a perna pode alcançar. Então, a gente segue nesse propósito, só que agora a gente tem uma clareza maior. Tanto que, hoje, especificamente, a GW Energia, nós somos uma consultoria técnica e regulatória do setor de energia, especializada em biogás e biometano. E temos aí, estamos construindo um portfólio em cima dessa nossa missão. Que legal, né? Vamos lá. Você passou tanto tempo dentro do CI Biogás, 2, 3 anos. CI Biogás é uma Quase, imersão, quase 4 anos. quase 4 anos. CI Biogás é uma imersão, né? Você está de frente com os Sim, principais projetos. Aí você decide empreender, tem uma hipótese de dor de mercado, né? Que você entra, você se joga para isso, você fala assim, opa, peraí, agora eu estou entendendo um pouco melhor, porque pele em risco, dinheiro em risco, tudo em risco, você se ajusta rápido. E vamos lá, hoje você está com um propósito muito mais bem definido, sim, né? Porque sim, trabalhar certeza. com ativos energéticos é muito amplo. Aí de repente Sim, você muda e fala exato. assim, não, quero É. ser, e é o que você é, de fato, um especialista em biogás e biometano e consultoria nesse sentido, de estruturação de projetos, né? Então, sim, a GW é uma consultoria que olha para biogás, olha para biometano, e o que que a GW não é? A GW não é fabricante de equipamentos e a GW não é construtora de plantas de biogás. Entendi. Então, como é que você destrava os projetos? Hoje, dentro do nosso portfólio, a gente divide em dois braços, vamos Uhum, assim dizer. O primeiro braço é a consultoria pura e simples, embora não seja simples, mas especificamente a consultoria. Então, o mercado, Ricardo, acho que é importante quem tem interesse na área entender que é o seguinte: no mercado você tem a matéria-prima, que é a biomassa, né, espalhada em diversas formas. Você tem a cadeia de fornecedores, né, de soluções e equipamentos. uhum, Você tem interessados em adquirir ativos energéticos, né, renováveis. uhum, Você tem investidores que têm interesse de aportar capital nesse projeto. E, no geral, você tem cada empresa, né, ali dentro da sua expertise, dentro da sua competência, oferecendo para o mercado o que faz. O que nós fazemos aqui na GW é olhar para o empreendimento, para uma oportunidade, e, de fato, transformar ela em um projeto. De que forma? Isso vai desde um estudo inicial, por exemplo, que é um termo muito utilizado que a gente aplica aqui, que é o estudo de viabilidade técnica e econômica, que é aquele primeiro momento em que existe, olha, eu tenho aqui um volume de resíduos e queria fazer alguma coisa com ele, quero melhorar ele, então a gente começa ali fazendo estudo de viabilidade até toda a parte de especificação técnica, análise de melhor rota tecnológica, avançando para a parte regulatória, que essa é uma parte que a regulação no Brasil é um organismo vivo, né? Então, assim, regulação muda ou evolui de forma muito rápida, então você tem que estar muito bem informado em relação à regulação. E no nosso caso, a gente mexe com duas áreas de regulação, que é de setor de energia e setor de combustível, a ANEEL e a ANP, e tudo isso, né, até construir e fazer a estruturação completa do projeto. A estruturação responde tudo isso que está para trás. E uhum. aí, beleza, o que é que a gente faz com isso agora? Aí a gente vai avaliar as próximas etapas. O dono da biomassa, o dono da usina, o empreendedor, possui capital, ele já sabe estruturar, ele já sabe, desculpa, já tem o recurso suficiente para executar o projeto. Se sim, ótimo, se não, a gente também pode captar recursos no mercado. E aí a execução, né, no sentido da modelagem do negócio, a gente integra todos os sistemas que envolve para fazer a estruturação e a modelagem do negócio. Passou para a execução, isso vai para parceiros e empresas do mercado. Esse é um pilar da empresa. Vou deixar você falar, se falar e comentar outro. Não, a pergunta era justamente essa, né? Então, você vai ter cliente hoje que, é, imagino eu, que ele tem a biomassa, tem um resíduo, mas não tem um recurso, ou não tem o interesse, ou tem uma parte do recurso. Enfim, vocês ajudam em todos os casos, né? Vai ter caso onde vai ter um investidor que vai entrar 100% nesse negócio, vai ter um investidor que vai entrar uma parte do negócio, vai ter uma parte. Enfim, se o teu cliente hoje quiser só o teu suporte para botar a planta dele para rodar,
isso vai acontecer. Mas qual que é o tipo do cliente que a GW hoje tem como... Meu principal foco é esse. Vamos trazer cases práticos aqui, né? Você Sim. falou bem. O, Eu, inclusive, o hoje cli- recebi uma pergunta assim, sabe? Ó, Ricardo, eu tenho um resíduo aqui, tem alguém que tem interesse nele? Né, então, o que você comentou aí faz bastante sentido. Acho que vai responder várias perguntas que a gente recebe. Hoje, quem são os clientes da GW Energia? Entre serviços que já foram concluídos ou estão em andamento, a gente está realizando serviço para a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, a CAGEPA, Uhum. onde a CAGEPA é uma empresa pública. Né? Caraca, Então, ela fez um processo de contratação, de consultoria para realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica. Concorremos, como outras empresas também concorremos, e vencemos aquele certame. Então, estamos realizando um estudo de viabilidade técnica e econômica para uma companhia de saneamento, né, para que legal. produzir biogás a partir da fluente. Não sabia, Muito cara. bom. Eu até soltei essa notícia esses dias no Instagram que eles estavam fazendo. Não tinha ideia que era Pois vocês. é, com muita felicidade, a GW Energia está executando esse projeto, esse estudo. Temos clientes no setor privado, como, por exemplo, a Agreco Energia. A Agreco possui soluções para geração de energia no mercado, inclusive para geração com biogás, gás natural e outros combustíveis. E a GW presta consultoria na parte de estruturação de projetos para a Agreco. Ou E, seja, aqui é um exemplo onde você está trabalhando com um outro parceiro. Esse parceiro tem uma sim, tecnologia, tá, vocês estão entrando sim, junto no negócio, na modelagem, no exatamente. investimento, enfim. Legal. No caso da Greco, por exemplo, ela tem a tecnologia própria dela, ela tem o Sim, gerador, ela tem todo o sistema próprio dela, e ela quer colocar essa tecnologia em uma planta. Só que para você colocar esse gerador para rodar, você precisa de biogás, né, nas condições adequadas para o utilizo e no volume adequado. Né? Então, sim. A Greco é um caso especial, inclusive, porque ela trabalha com projetos de médio a grande porte. Né? Então, a gente vê hoje que... Thiago, é bem importante isso. O que é um projeto de médio Legal. porte? Para quem está ouvindo a Projeto gente entender. projeto não é nenhuma referência científica, mas eu Sim. considero um projeto de médio porte ali a partir de 1 mega, por exemplo. Né? Então, a gente tem os projetos pequenos abaixo de 1 mega. Né? Então, tudo bem que tem a divisão mini e micro. Né? Então, você tem a microgeração, que está ali abaixo de 75 quilowatts, que realmente são projetos bem menores. Você tem essa escala da mini até 1 mega, né? Até porque hoje no Brasil a gente tem projetos de até 21 megas, né? Aham. Rodando em alguns aterros. Né? Então, tem essa É, escala. e também tem essa escala, ela é subentendida por nicho, né? Então, se vai pegar a agropecuária, 1 mega é considerado um projeto Tá grande pela quantidade de animais que você tem, né? Se a gente for correto. olhar para o doméstico, então, o cara que usa um biodigestor doméstico e está partindo para um grande restaurante, ele fala assim, opa. Então, Perfeito. vai depender do teu ponto de É, referência, né? Então, mas de uma é, forma, acho que o Cbiogás trata isso em alguma publicação dele do panorama dessa classe do que é médio, grande, e ela está isso. dentro disso que você colocou. Baseado na Interessante. faixa ali de biogás. E aí, só um comentário, Ricardo. É exatamente o que você falou, né? Essa referência de pequeno, médio e grande que eu estou utilizando é com base no segmento que a gente está Sim. atuando. Né? Então, É. tem a solução domiciliar, mas hoje a gente não trabalha com solução domiciliar, trabalha com escala industrial. Porque você hoje, pelo que eu entendi, você está trabalhando, não é um projeto de biogás, é um empreendimento de biogás. Então você olha para todo o Isso, retorno financeiro e impacto que ele vai isso, ter, porque você precisa demonstrar isso para o teu investidor. Então ele está exato, comprando uma tese de investimento e não um tratamento, e não uma alternativa. Ele não quer saber o que você vai fazer com biogás, ele quer saber correto. o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então você tem uma perspectiva diferente, né? Legal. Nesse sentido, como é que você vê o futuro desse mercado de biogás? Pegando até referências aí que você comentou, né? Segundo a Biogás, salvo engano aí alguma falha de casa decimal, a gente aproveita apenas 2 ou 3% do potencial de produção de biogás no Brasil, considerando aí os diversos setores. Então, o segmento de biogás ele é muito promissor, tem esse aspecto da oferta, mas para quem quer trabalhar com biogás é importante a gente ter um choque de realidade no seguinte aspecto. Nós só aproveitamos 2% de todo o potencial, mas a gente tem que lembrar que esse potencial está espalhado num país gigante como o Brasil. Né? Então, embora cada área tenha sua vocação, interior de São Paulo, cana-de-açúcar, oeste daqui da região sul, Paraná, Santa Catarina, suinocultura, enfim, você tem ali essa pulverização, né, uma bacia inteira em Minas, outra aqui na região de Castro, no Paraná. Então, assim, existem as regiões com suas vocações,
E para você fazer projeto de biogás, você precisa, em determinados termos, e dependendo da aplicação, uma escala ou uma condição logística que viabilize. Então, assim, não dá para fazer projeto de biogás de qualquer forma, de qualquer jeito, mas é promissor. Respondendo a sua pergunta, eu vejo como muito promissor e com um potencial muito grande. É isso que nos motiva a trabalhar. Nossa empresa vive do setor de biogás, né, com projetos de Uhum. energia e biometano. O que você acha que falta ainda hoje no mercado? Você está de frente com o mercado, você conhece as demandas, você conhece os fornecedores, você conhece os investidores. Se você pudesse apontar alguma coisa que é uma dor de mercado hoje para você ou para os seus clientes, o que seria isso? Vai ser difícil apontar uma só, né? Mas o aspecto da informação, eu acho que ele ainda é um aspecto relevante, né? Porque o setor está crescendo, mas nem todo mundo ainda, e quando eu estou falando, eu estou olhando para os meus clientes, tá? Eu estou olhando para Sim. o meu cliente que tem um aterro, eu estou olhando para o meu cliente que tem uma agroindústria, eu estou olhando para o meu cliente que tem uma granja especificamente. Segundo ponto, as condições, como a gente também estrutura projeto, olhando especialmente para a viabilidade financeira e econômica, financiamento e taxa de juros para financiamento de projetos, especificamente de biogás. Então, assim, Uhum. a gente já enxerga, né, já começa a ver que tem já algumas iniciativas com alguns bancos Sim. específicos, mas eu ainda acho muito pouco, né? Ainda é um desafio você conseguir, por exemplo, financiamento, né, para projetos. Isso eu não estou falando de grandes corporações, tá? Não estou falando de uma grande empresa de combustível, uma empresa de uma agroindústria, não, estou falando desses empreendimentos de médio porte, menores, que querem levantar recursos para fazer esse tipo de negócio. Eu tenho uma vontade muito grande, né, que a gente conseguisse desenvolver uma indústria nacional mais competitiva em relação a custo, tá? Qualidade a gente tem, né? Eu penso muito na questão de custo. Então, assim, fornecedor tem, né? Óbvio que quanto mais fornecedor tiver no mercado, é melhor para o mercado. Então, eu sempre incentivo, olha, quem quiser construir empresa de biodigestão, fabricar equipamento, fornecer qualquer equipamento, o mercado agradece, porque isso traz competitividade, mais informação, né? E formação de mão de obra, né? Assim, hoje, na própria GW, né, nós temos um funcionário que nós contratamos, ele não é especificamente da área de biogás, mas nós estamos formando ele, né? Então, ainda tem uma carência aí de profissionais especialistas no setor. Também tem sentido isso no mercado, que é uma demanda latente, assim, sabe? Profissionais que tenham algum conhecimento de biogás já é um grande salto. Bom, você conhece muitos projetos. Se pudesse listar três dos principais erros que você já viu em projetos de biogás, biometano, o que que você listaria? A questão da informação aqui vai vir muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que um erro em um projeto que eu já presenciei, falta de treinamento e capacitação de quem fizer parte do projeto. Então, o exemplo específico, projeto numa granja de suíno, em que o produtor, para quem não conhece, né, existe a granja, né, onde os suínos fazem o dejeto, esse dejeto normalmente fica preso numa calha dentro do barracão, né, de Uhum, tempos em tempos ele vai lá e solta o flush lá que chama, né, para sim. esse dejeto ir para dentro do biodigestor. Uhum, Por uma falta de alinhamento, o produtor, e não por maldade, apenas por falta de conhecimento, ele estava segurando aquele dejeto ali por 4, 5 dias, por exemplo. O que é que estava acontecendo? A biomassa estava sendo digerida dentro do barracão e não dentro do biodigestor, onde deveria ser feito. Então, consequência, né, o sistema de biodigestão ali perdeu capacidade de produção. Então, qual foi esse problema? Entender bem o processo, definir bem os responsáveis por cada etapa, comunicar e treinar esse pessoal para que se siga o procedimento, e especialmente você acompanhar. Tá? Então, uhum. esse é um ponto que bem evidente que vem na minha cabeça. A gente está falando de manejo, né, de operação. Manejo de operação. Alguma falha assim que você poderia apontar do ponto de vista de projeto, quando está se construindo a concepção de um projeto, o que é mais comum de acontecer para de repente travar um projeto, impedir que um projeto vá para frente? Enfim, às vezes é alguma relação contratual, não sei. Estou querendo entender você que está na frente do mercado. Que você falou de projeto aí, né? Tecnologia adequada para biomassa específica, para biomassa adequada. Ou seja, você entender qual é a biomassa, né? É um erro que às vezes a gente vê surgirem projetos sem um devido aprofundamento, uma devida pesquisa sobre aquela biomassa, sobre aquelas condições. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Você pegar uma biomassa com percentual de sólidos muito alto,
e querer tratar isso e processar isso, por exemplo, num biodigestor de lagoa coberta, que permite um percentual de sólidos bem mais baixo. E aí você também tem problemas operacionais. Só que nesse caso não é manejo, nesse caso é projeto. É projeto, Então, né? O pessoal que está ouvindo a gente aí, então, basicamente assim, pessoal, a gente tem diferentes tipos de tecnologias para digerir, para processar essa biomassa de biodigestores, em resumo, né? Então, vamos ter Lagoas Coberta, WASB, CSTR, cada um vai ter sua especificação técnica para receber determinados tipos de resíduos. O que eu entendi, Thiago, se você não tiver um bom projeto dizendo quais são utilizando as tecnologias certas para processar esse resíduo, você não vai ter o resultado que você esperava ou planejado, certo? correto. E ainda dentro do aspecto projeto, tudo isso a gente está falando aí de arquitetura técnica, né? Ou seja, definir qual a tecnologia adequada para a biomassa em questão e dimensionamento de sistemas. Pegar o exemplo de geração de energia elétrica, né? Sistemas de geração, grupo motogerador de energia elétrica, por exemplo, superdimensionado para a capacidade da planta. Então, você acaba tendo um investimento maior do que o que precisaria, do que deveria. Aquele equipamento vai ficar subutilizado, não vai entregar o volume de energia esperado e, consequentemente, o retorno da planta, o retorno financeiro, a taxa de retorno, o payback, não vai atender o projetado. Né? Então, você tanto tem que entender a biomassa para especificar os equipamentos certos, como também entender o potencial da tua planta, né? Ou seja, qual o potencial que essa tua planta vai entregar de biogás para que você dimensione os sistemas que vão fazer o aproveitamento energético. Bom, Thiago, mas diz para nós aí, qual que é o sonho grande da GW e do Thiago Olinda? O sonho grande da GW é que a gente, de fato, seja reconhecido como uma empresa de referência no mercado de biogás, não só brasileiro, né? Eu quero ser empresa internacional. Então, eu quero atingir também aí quero superar os limites aí das fronteiras do Brasil, tá? Então, a gente quer ser referência, quer ser reconhecido como referência no mercado brasileiro, quer fazer parte desses projetos, né? Com projetos grandes, relevantes, né? Que seja para energia, seja para combustíveis, né, para biometano. E o grande objetivo pessoal é levar a GW para esse caminho. Né? Então, no meu papel aqui, como diretor executivo da GW, tenho essa responsabilidade e essa ambição, ao mesmo tempo, de conseguir transformar a GW nessa referência para o mercado brasileiro. Legal, você falou fazer parte. Fazer parte como? Como que a GW poderia fazer parte dos projetos? Contribuindo com todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how técnico e regulatório, econômico, financeiro também, com outros empreendedores, e a gente também tem a ambição de ter projetos próprios. Esse faz parte daquele segundo pilar que eu comentei com você no início. Então, a gente tem um braço de consultoria e um braço de plantas próprias. Então, hoje a GW também já temos algumas iniciativas, é algo que a gente vai divulgar de forma pública mais à frente, mas existem projetos em que a GW também atua. Então, além da GW Energia, a gente também tem a GW Participações. Então, eu quero atuar contribuindo com quem precisar de conhecimento técnico e respaldo e segurança para fazer o seu projeto próprio, como a gente também vai atuar nos nossos projetos particulares. Ou seja, você está entrando no equity do projeto, né? Exatamente. Imagino eu que você deve entrar em algumas situações com recurso financeiro e em outras com conhecimento. Isso acontece? É normal acontecer isso nesse setor? É isso que você está imaginando? O se é normal ou não, eu acho que depende muito da visão do empreendedor, né? E eu acho que não tem certo nem errado, né? Acho que tem Uhum. gente que se sente muito confortável oferecendo soluções de serviços e equipamentos, mas desenvolver projeto de biogás é algo que, para quem é desenvolvedor de projeto, como nós somos na GW, você precisa queimar muito combustível ali para desenvolver um projeto. Um Sim. projeto não se desenvolve em 2, 3, 4, 5, 6 meses. É coisa de, no mínimo, um ano de trabalho. Via de regra, sempre tem suas exceções, mas via de regra aí um ano de muito empenho, né, e muita dedicação. Então, a gente tanto pode fazer isso via serviço, como aceitamos o risco muito bem. Skin in the game. Skin the game. Legal, legal. O que é esse um ano de projeto? É um ano para você mandar uma requisição de licença ou esse um ano é só de fato para você consolidar o projeto de engenharia, a tese do empreendimento de biogás, é para começar a obra? O que é esse um ano que você comentou? Novamente, esse um ano é na perspectiva do desenvolvedor de projetos. Tá. Então, você tem desde a prospecção, que é a identificação da oportunidade, e você transformar essa oportunidade num projeto.
para ser chamado de projeto, tem que ter nome, CPF e CEP, né? Ou seja, aonde é, onde vai ser, qual a localização, qual a característica, qual o investimento, qual vai ser a forma de financiamento, como é que é o processo de licenciamento, ou seja, toda a estruturação do projeto. Então, esse tirar o projeto do papel, ele é da ideia até a pedra fundamental, vamos assim dizer. A partir daí, você entra na fase de implantação para depois entrar na operação. Implantação, dependendo do porte do projeto, vai mais 12 meses aí, entre 6 e 12 meses. Aí, depois que entra na operação, espera-se que um projeto como esse opere aí por pelo menos 15 anos aí. Bom, entendi que está no planejamento de vocês ter plantas próprias de biogás, né? O que, que a gente pode esperar da GW aí para os próximos anos? Quais serão os próximos passos de vocês? Se é que você pode compartilhar isso. Claro, não, vamos compartilhar. Se nós queremos ser referência, precisamos ter um time de referência, né? Sim. Então, aqui na GW, a gente trabalha na montagem de um time, né, que seja de fato competente e possa agregar os nossos projetos, os projetos dos nossos clientes. Então, começando por mim, né, além da minha formação de engenharia elétrica, para entrar no mundo de biogás, eu fui procurar me capacitar. Então, eu fiz uma especialização na área de tecnologias da cadeia do biogás com a UTFPR Medianeira. Me capacitei, né? Depois, no meio do caminho, entrou o meu primeiro sócio, né, que é o Breno Pinheiro, que também é engenheiro, com mestrado, doutorado, com muita experiência na área, que já fez diversos projetos para várias distribuidoras de energia, com projetos de geração distribuída, projetos de biogás, participou de projetos relevantes no país, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul e em outros estados do país. Depois veio o Carlos Alejandro, que é o nosso argentino, né? A Argentina ganhou a Copa do Mundo esse ano e nós temos o nosso argentino, que torcemos com ele também pela Argentina esse ano, que é engenheiro de energia, está na equipe também. E temos uma nova sócia chegando na empresa, com muita experiência, um profissional muito competente no mercado, mas essa informação a gente vai soltar ela, vamos abrir mais na frente aí quem está chegando. Então, para os próximos anos, é construir um time de referência, é construir um time sólido, é construir um time que, de fato, ajude os nossos clientes a tirar os projetos do papel, tanto do ponto de vista técnico, regulatório, como econômico também. E aí, com isso, a gente conseguir transformar esses sonhos que eu comentei com você aqui em realidade. Pô, incrível bate-papo com você, cara. É, Espetacular, muito bom. uma última pergunta, na verdade é uma provocação, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, ouvindo, tem o desejo de trabalhar, empreender nessa área, que mensagem você poderia deixar que de repente virou a tua chave ou é uma dica valiosa? Olha, algo que me surpreendeu e que me motiva muito a trabalhar com biogás é que um profissional da área do biogás, ele é um profissional que ele olha para o setor energético. Então, aqui a gente não fala só de geração de energia elétrica. Aqui a gente fala de produção de energia, né? Então, a gente fala aqui de energia elétrica, a gente fala de biocombustível, a gente fala de energia térmica, a gente fala de digestato, que tem valor agronômico. No fundo, tudo isso é energia e são formas diferentes de energia. E o biogás, ele traz embora exista, por um lado, os desafios relacionados a você desenvolver uma fonte, porque não é um processo só físico, é um processo biológico, bioquímico, né, com várias etapas, você consegue diversificar muito, ele permite muita criatividade. Então, quer trabalhar com biogás, esteja preparado para entrar no universo muito amplo, você vai trabalhar com uma gama enorme de energias, tem muito espaço para inovação. Agora já se fala de produção de hidrogênio a partir da reforma do metano, você tem uma série de outras possibilidades que pode ser aproveitado também. Então, trabalhar com biogás é espetacular. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do que faço e não tem projeto repetido. Cada projeto é um case independente, é um projeto único com CPF próprio. Massa. Cara, foi incrível bater um papo contigo aí. Nada, eu que agradeço, muito feliz aqui mais uma vez. Espero que consiga ter respondido à altura, à sua altura e à altura do seu público. Obrigadão, Thiago. Até a próxima, cara.